Vamos abrir a Bíblia. Vai precisar de um dicionário de tempo para entender o que é? Também não vai precisar, não. Gênesis, abra a Bíblia em Gênesis, por favor. Lá no capítulo 6, a Bíblia diz que a terra estava corrompida. Lá a partir do versículo 9, você vai encontrar Deus falando a Noé. Veio a palavra do Senhor a Noé. No capítulo 7, logo no início, disse o Senhor a Noé. Também a referência é a mesma. Entra na arca, tu e a sua família, ou você e toda a sua família. Lá ainda no 7, mais adiante, no versículo 6 e 7, Deus vai chamar Noé e vai dizer que Noé no 7 entrou, 7:7, entrou Noé na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então a Bíblia faz sempre referência a Noé e colocando a mulher de Noé numa segunda linha, numa segunda referência. E qual é o nome da mulher de Noé? Ninguém sabe, porque a Bíblia também não menciona qual é o nome da mulher de Noé. Nasceu na Alemanha um dos camaradas mais inteligentes de toda a história, chamado Kant, Immanuel Kant. E ele postulava uma coisa chamada percepção transcendental. Vou te explicar o que é isto. Nós vemos um objeto e sabemos o que é aquele objeto. Só que quando nós vemos o objeto, fica na nossa mente algo registrado, segundo Kant. Isto fica, você não precisa mais ver o objeto. Quer fazer um teste nesta manhã? Avião. Você não está vendo avião, mas na cabeça de cada um veio um tipo de avião. Um veio um avião pequeno, outro veio um Boeing, outro veio um caça, outro veio um teco-teco. Dos militares vieram talvez aí uns 615, uns 630. Quando a gente fala, dizia então Kant, a gente tem uma percepção ou a percepção transcendental. Agora existe o objeto, existe o ser humano e a percepção que nós temos daquele objeto. Só que depois dele nasceu um camarada chamado Edmund Husserl, também alemão. E ele vai criar o reducionismo transcendental, na fenomenologia transcendental. Dizia ele o seguinte: quando existe o ser humano, e lá está o objeto, e o que você leva na mente entre você e o objeto é uma redução transcendental fenomenológica. Ou seja, vamos pensar que você pegue a chave do carro e lá está o carro. E você se desloca em direção ao carro pensando o que você vai fazer. Ele diz, não é a imagem do carro, não é a gravura do carro que vai ficar na sua cabeça. Ele dizia, mas é o que você intenciona. Ele diz, a realização do ato ainda está na sua cabeça e o ato vai se realizar porque existe somente aquele sentimento ou aquela ideia dentro da sua cabeça. E ele vai chamar isso de reducionismo transcendental fenomenológico. Pastor, o que tudo isso tem a ver com o sermão de hoje de manhã? É que ele colocou o nome deste ato. Ele colocou o nome que a tradição diz que é o nome da mulher de Noé. Noemá, ou na tradução mais antiga, Entzarra. Ele diz, entre Noé, o dilúvio e a saída da arca, está a mulher de Noé, Noemá. O ato só se se realiza, diz ele, porque a mulher de Noé está ali, e ela é a sustentação da ideia de Deus em Noé e a saída da arca depois do dilúvio. É chamada pela tradição esta mulher de Noemá, ou Entzarra.
ela é a sustentação dos 3 filhos que estão dentro da arca. Ela é a sustentação da ideia, do propósito de Deus no coração de Noé. E ele diz: ser mãe é você sustentar aquilo que você não conseguiu ver no final, mas você leva essa ideia adiante, onde você vai caminhando, você leva contigo essa ideia para que ela possa se realizar, ela possa se materializar. Noema Entzarra. Esse pensador, Edmund Husserl, morreu mais ou menos em 38, nasceu em 58, 1858. Ele vai dar esse nome, que existe na Bíblia sim, mas esse nome de mulher aparece como filha de um dos descendentes de Adão. Adão gerou Enos, Enos gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Caná, Caná gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque Metusala, e Metusala gerou Lameque. E Lameque teve uma filha com este nome, Noemá, que significa sustentar como ideia o que tem que ser realizado. Ser mãe é sustentar uma ideia daquilo que tem que ser realizado, até o final, até ela se concluir. Mãe, você é a sustentadora da ideia de Deus no pensamento de Husserl, daquilo que tem que se concretizar na vida do seu filho. Cada mãe é uma Noemá, é uma sustentadora.